Na sua opinião, o que é ser cristão? Ser devoto apenas a Jesus? Crer que existe apenas um Deus? Morrer para si e viver para glorificar o Senhor? Acreditar em uma ilusão? A proposta desse vídeo é refletir e discorrer sobre o que seria ser um cristão realmente. Se é cristão há 4 anos e não sabe o que é ser cristão, meio controverso. Mas sim, eu sei o que é ser cristão. Porém, recomendo e acho totalmente bom para qualquer pessoa pensar sobre o que acredita e vive pelo menos uma vez por mês. E esse vídeo sou eu, falando do que é ser cristão pela vez. Antes de realmente começar, vamos matar uma falácia. Nesse caso, é a falácia do escocês, que surge quando uma pessoa diz ser algo e outra pessoa diz ser a mesma coisa, porém ambos fazem coisas diferentes. Então um dos dois fala que o outro não é aquilo de verdade, pois ele ou ela não faz tal coisa. No caso da falácia, é um escocês. Mas também podemos citar que você não é um verdadeiro jogador de LoL, já que nunca quebrou seu teclado. Ou que você não é um verdadeiro amante de desenhos, já que nunca assistiu Hilda. Ou que você não é um jogador de Minecraft, já que nunca passou 2 anos construindo um mundo que foi jogado no Blue League. Mas entende que nesses exemplos não existe exatamente um conceito definido para ser o que você diz ser? O conceito fica a critério de qualquer um. Porém, existe sim uma definição para ser cristão. Porque ser cristão não é um critério que qualquer um pode mudar do nada ou escolher como é que vai ser. Então o cristão, ele é definido e já foi definido por Jesus, pelo Evangelho e pelas cartas dos fiéis de Cristo. Sim, muitos cristãos podem ter visões teológicas e algumas escolhas de atividades e atitudes diferentes, mas o conceito do que é ser cristão não muda. Nessa parte, irei me atentar apenas nos mais básicos de se conhecer, entender e aceitar. Depois irei me aprofundar para os mais difíceis. Alguns mais conhecidos são os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Não fazer ídolos nem imagem para adorar. Não tomar o nome de Deus em vão. Descansar no 7º dia e dedicar esse dia ao Senhor. Honrar pai e mãe. Não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçar as coisas do seu próximo. O simples. Depois disso, temos mais 603 leis do Antigo Testamento. Muito, né? Pois Jesus resume tudo isso em apenas 2. Amar a Deus e ao seu próximo. Pois disso se baseia toda a lei e os profetas. Ok, então ser um cristão é só cumprir esses 2, né? Sim. E não. Afinal, o que é amar o meu próximo? Ou o que é amar a Deus? Uma coisa está totalmente conectada à outra. Em uma base bíblica, amar o seu próximo é pregar o evangelho a ele, tratar ele sem parcialidade, ajudá-lo sempre que possível com o que puder oferecer, e etc. E para amar a Deus, você precisa parar com as práticas do pecado, pois tudo que é pecado é contrário à natureza que Deus estabeleceu, além de entregar sua vida a Ele, como uma noiva entrega sua vida ao seu marido. Quando que ser um cristão fica totalmente evidente? Quando você precisa fazer algo que não quer ou que não entende. Amar a Deus é fazer aquilo que Deus ordena, mesmo eu sem entender completamente ou que eu não goste daquilo. De princípio, vemos como uma ordem. Com olhos amorosos, vemos como um conselho. Com olhos de esposa, vemos como cuidado. Se Deus pedir para você matar alguém, você mataria? Primeiro temos que pensar, Deus mandaria você matar alguém? Se não, então o que dizer das ações de Davi, por exemplo, que matou muitos em nome do Senhor? Ou de cidades que foram aniquiladas por ordem de Deus? Eu digo que Deus é sim um Deus de amor, e não, Ele não ordenou à toa. E é exatamente essa parte que ser cristão fica difícil. Porque você vai depender e confiar em um ser superior a você.
E digamos que o homem não quer alguém superior a ele. Mas enfim, Deus pode parecer sim um ser que erra, que se engana, que não parece ser realmente bom. E mesmo eu sabendo disso, ainda assim sei que Deus não errou e ele não é ruim. E não acredito nisso ou nele porque se eu não acreditasse eu iria ficar perdido e numa crise de existência e etc. Mas sim porque Deus não é um homem. Deus é criador da vida. E mesmo que eu julgue que ele errou, ele ainda não vai ser um homem, pois quem erra não pode ser totalmente justo. E os humanos amam injustiça a favor de si mesmos e rebaixam a Deus a imagem de um humano, que é simples demais. Ser cristão é amar a Deus, mesmo que isso custe a minha vida, ou a vida dos meus futuros filhos, ou a vida da minha futura esposa, ou qualquer coisa. E se eu não estiver disposto a isso, a entregar tudo a Deus, então eu não sou um cristão. Claro que o caso do perdão é algo também que pega muita gente e que é difícil para qualquer pessoa. O caso também de tratar alguns com parcialidade e alguns outros também pegam. Mas o foco é dizer que, mesmo Deus não parecendo um ser bom, ele vai muito além de nós. Por ver o futuro, por ser justo, por ser eterno e etc. E isso tudo vem por fé, pois sem fé não é possível nem acreditar em algo. Mas nossa fé tem que ter base e argumentos, sem dúvidas alguma. Qualquer pessoa que tem alguma questão não resolvida com Deus deve perguntar ou falar diretamente com Deus. Pois se ele não é real, então o que custa perguntar ou tentar se relacionar com ele? A questão que eu acredito é que a gente se prende muito a nós mesmos e não queremos aceitar que exista um Deus. Mas claro, sei que existem muitos ateus e agnósticos que buscaram a face de Deus e não a encontraram. Minha oração para todos estes é que Deus se mostre um dia, pois sem dúvidas, eu não tenho dúvidas disso, Deus se mostrou a mim. E o meu desejo é que Ele se mostre a cada um dos que me ouvem.